Caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja lê para nós, nesta última semana do ano litúrgico, a derradeira semana do ano litúrgico da Igreja, nos lê a profecia de Daniel. Isto é, a Igreja nos oferece este livro como uma preparação para lidarmos com as últimas questões, com as questões do fim dos tempos, com os últimos dias. Este livro se torna, portanto, através da liturgia da Igreja, um guia, um caminho que vai nos ajudando a nos preparar verdadeiramente para o último dia, o qual, de alguma forma, estamos cansados de ouvir pela própria palavra de Deus, que não sabemos quando será. Apenas ao Senhor pertence este dia, e a ciência sobre este dia, a nós cabe, portanto, a vigilância e o nunca desanimarmos ou desistirmos da vigilância, mas sempre estarmos preparados. Na segunda-feira, nós ouvíamos sobre o rei Nabucodonosor, aquela visão que o profeta Daniel tem de uma estátua com os pés de barro. Depois ouvimos do filho do rei Nabucodonosor, Baltazar, quando ele estava profanando os objetos do templo de Deus, e enquanto num momento de festa e esbanjamento em seu palácio e com os seus convidados, que eram muitos, ele tomou os objetos sagrados do templo de Jerusalém e começou a beber e a comer em cima daquilo que era reservado para o Senhor. Na medida em que ele profanava os objetos do templo, começaram a surgir nas paredes do palácio uma mão com dedos humanos escrevendo algumas palavras. Escreviam nas paredes, escreviam também no candelabro de ouro que ali estava. E esta mão, com dedos humanos, que começa a escrever nas paredes do palácio, ela simboliza de modo muito completo a voz da própria consciência. Aquela voz que reside dentro de nós e que é a própria lei de Deus impressa na nossa alma, que é um juiz diante do qual homem e mulher algum consegue enganar ou escapar. Pode-se até enganar os juízes desta terra, as pessoas desta terra, mas a voz e a lei da consciência homem algum engana. E é um juiz muito perverso, mas muito sincero, muito sensato, que coloca diante de nós a verdade sem titubear. Diante de uma atitude que é contra Deus e contra o outro, a voz da consciência é como esta mão que aparece na profecia de Daniel, que vai escrevendo de novo a lei de Deus dentro da nossa alma. E hoje de novo a consciência aparece na pessoa do rei Dario, que é neto de Nabucodonosor e filho do rei Baltazar, cuja história ouvimos ontem. E o profeta Daniel vem acompanhando essas dinastias, né? E hoje, este rei que é afeiçoado ao profeta Daniel, joga na cova dos leões um justo, um inocente. E a leitura nos diz que a consciência do rei não o deixa dormir e o deixa aflito. Ele agradou os governantes e conselheiros do seu reino, agradou a todos, mas ele praticou um ato de injustiça que não ficou escondido. Por isso eu gostaria de retomar com vocês hoje o importantíssimo lugar da consciência no nosso caminho de salvação. Hoje nós vemos estas duas consciências, a do rei Dario, que é uma consciência profundamente atribulada e incomodada, e a do profeta Daniel, que mesmo estando diante da cova dos leões, ele se mantém sereno, se mantém pacífico, se mantém fiel ao Senhor. Assim nos diz o Catecismo da Igreja Católica, um livro preciosíssimo e infelizmente cada vez menos conhecido pelos católicos, sobre a consciência. Escutemos com atenção
vamos ver que preciosidade nós temos nas mãos e não sabemos. Lá no artigo 6º do Catecismo: na intimidade da consciência, prestemos atenção, na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não a dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer, chamando-o sempre a amar e fazer o bem e a evitar o mal. No momento oportuno, a voz desta lei ressoa no íntimo de seu coração. É uma lei inscrita por Deus no coração do homem. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a sua voz. A consciência é uma lei de nosso espírito que ultrapassa nosso espírito, nos faz imposições. Significa responsabilidade e dever, temor e esperança. A consciência é a mensageira daquele que no mundo da natureza, bem como no mundo da graça, nos fala através de um véu, nos instrui e nos governa. A consciência é o primeiro de todos os vigários de Cristo. A consciência, conforme nos alerta o Catecismo, é o sacrário da nossa alma, aonde nós estamos sozinhos com Deus. E nesse sacrário se reflete tudo o que nós falamos e fazemos, e é colocado nele a nossa vida diante de Deus. Uma consciência reta, limpa, tranquila e fiel diante de Deus e dos homens é preciosa. Uma consciência limpa e reta gera paz e garante a liberdade. Uma consciência limpa e reta gera paz e garante a liberdade. Por isso, ela nos é apresentada de uma maneira tão bonita e profética no livro do profeta Daniel, porque uma consciência boa e pura é excelente vigia e sentinela que nos permite aguardar em serenidade e paz o dia do Senhor. Não há melhor maneira de vigiar, não há melhor maneira de esperar o último dia que o Senhor nos revela do que estando em paz e guardados e guiados por uma reta consciência, bem formada na lei do Senhor. É preciso formar a consciência através da palavra de Deus, através do ensinamento da igreja, através dos bons exemplos. Cada vez mais, os pais, avós, catequistas, sacerdotes têm essa obrigação diante das crianças e jovens: formar a consciência, isto é, abrir-lhes os olhos da alma para viverem na lei do Senhor. O Senhor é fiel até o fim, nunca falta com aqueles que lhe são fiéis. O profeta Daniel, tranquilo, fiel a Deus, caminha em direção à cova dos leões, não com rebeldia, não com desespero, porque havia dentro do seu sacrário uma paz que nem um leão mais feroz foi capaz de lhe tirar, né? Era aquela confiança certa de que Deus não falta com aqueles que lhe são fiéis. Que, portanto, o Senhor nos ajude a preservarmos a nossa consciência de qualquer relaxamento ou comodismo, mas a mantermos firme no caminho do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.